Olá, eu sou o Rogério e esse é o Sem Tempo contando as melhores histórias. E hoje um videozinho extra, um videozinho diferente para falar um pouquinho para vocês sobre uma lenda indígena, mais precisamente da cultura Kayapó, uma lenda de um ser que vem do espaço e consegue fazer um elo perfeito para vocês de um assunto que eu quero muito trazer aqui no futuro de uma maneira mais bem construída, mais bem posicionada, eu acho que é a melhor colocação, que é a ufologia. Sim, folclore tem uma correlação ali com ufologia, como vice-versa. E além que a gente pode falar um pouquinho sobre fatos históricos, porque hoje o que eu vou contar para vocês aqui é uma situação que aconteceu, uma lenda indígena que atravessou gerações até chegar ao nosso conhecimento hoje, qual foi profundamente pesquisada e identificada e é fascinante. Vocês vão conhecer a história de Bepi Kororote, um ser que possivelmente seria um guerreiro vindo do espaço. Se você ainda não é inscrito no Sem Tempo, inscreva-se, curta, deixa um comentário lá sobre as suas opiniões, sobre o que você gosta, o que você não gosta tanto aqui no canal, suas sugestões. A meta aí para 2025 é desenvolver muito o canal, fazer esses vídeos contando causos, relatos, histórias, mas também visitar lugares e fazer vídeos com outras pessoas conversando e contando histórias comigo. E para isso eu preciso do apoio de vocês. Todo mundo que se inscreve, deixa um comentário, gera qualquer tipo de engajamento e principalmente compartilha esse vídeo, porque o YouTube ainda não impulsiona tanto o canal, me ajuda muito. Conto muito com o apoio de vocês. Tô com uma campanha aqui que assim que eu chegar nos 5 mil inscritos, é uma meta muito grande minha aí pro comecinho do ano, pra primeira quinzena de janeiro. Eu vou fazer um sorteio aqui com todos os inscritos do canal, aonde eu vou sortear o clássico copinho aqui do canal, o copinho americano, copinho tulipa, copinho lagoinha, como muitos conhecem, e também uma camiseta exclusiva. Só essa pessoa vai ter os 5 mil inscritos. Aí é claro que quando a gente for fazer a campanha dos 10 mil, 20 mil, 30 mil, quem sabe 100 mil e até muito mais, vai ter outros tipos de prêmios, outros tipos de condecorações especiais, mas conto muito com o apoio de vocês. Estou desenvolvendo também um programa de membros, ainda tem algumas coisinhas para ajeitar. No começo do ano teremos novidades. E bom, como eu falei, para aquelas pessoas que estão acompanhando mais o noticiário, estão vendo esses avistamentos de drones, essas coisas no céu, essas luzes misteriosas e tudo mais, é um assunto muito intrigante, né? Um assunto muito fascinante, chama muita atenção e é um assunto que permeia assim toda a história humana. Relatos de coisas, avistamentos no céu, discos voadores, tudo que a gente conhece aí da cultura Arquivo X, da cultura de ufologia, em muitas passagens históricas na Bíblia, na cultura egípcia, na cultura maia, na cultura azteca, na cultura grega, enfim, eu poderia passar horas aqui e é a minha ideia começar a desenvolver uma playlist mais voltada para a ufologia, só que como eu falei para vocês, com um posicionamento mais bem colocado, porque o foco do canal é o folclore, as histórias mais mitológicas, as histórias mais assim, e também é claro que o foco do canal é muito assim, causos do interior, é muito coisas que a gente costuma escutar dos nossos avós, nossos pais, foi isso que me motivou a criar o canal, então eu não quero distorcer as coisas. Eu vou trazer a ufologia de uma maneira sem tempo, de uma maneira com uma roupagem ideal aqui do canal. Por isso logo essa playlist vai renascer. Eu já tenho aqui o Arquivo X Brasil, mas eu vou reestruturar ela e ela vai renascer. Só que para fazer um aquecimento e aproveitando esse momento que tá todo mundo olhando pro céu, eu trouxe essa história aqui para vocês, que é uma das histórias mais fascinantes que eu já escutei, e une muito essa questão da ufologia, essa questão do folclore e da mitologia indígena, que é a lenda do Bepi Kororote. E eu já peço desculpa se a minha pronúncia não tiver muito certinha assim, porque pesquisando eu escutei pronúncias diferentes, então eu tô trazendo essa adaptação. E aí lá no futuro, visitando a Amazônia, visitando pessoas que têm um entendimento maior de cultura indígena, principalmente dos Kayapós do que eu posso corrigir essa pronúncia, tá? Mas eu acredito que seja isso mesmo, Bepi Kororote. Eu tenho que começar essa história para vocês falando um pouquinho sobre o Dr. João Américo Peretti, que foi um dos mais renomados, um dos mais importantes pesquisadores e protetores da cultura indígena do nosso país. Ele tem um trabalho considerável, eu vou deixar aqui na descrição alguns links que levam para o material que ele pesquisou, que levam para o material que fala quem ele é, e o meu carinho especial para quem foi esse homem, o Dr. João Américo Peretti. Sem ele a gente não teria essa história e muitas outras e muito material, e o trabalho que ele fez assim com a cultura indígena é incrível. Em 1951, visitando uma das tribos da cultura Kayapó, lá no coração da floresta amazônica, da floresta tropical do país, ele foi convidado para participar de um culto, de uma festa, um festival muito popular ali da cultura, onde eles enalteciam, eles faziam uma menção honrosa e comemoravam o dia ali do Bepi Kororote, que é um festival que acontece até os dias de hoje, pelo que eu sei. Vou deixar algumas imagens aqui para vocês. Participando desse festival, participando dessa comemoração, ele notou, né, que essa divindade
que eles comemoravam um dia ali, tinha uma aparência muito interessante, porque eles montavam um ser, um boneco de palha grande, que lembrava muito um astronauta. E aquilo ficou piscando dentro da cabeça do Dr. João Américo Peretti, e ele foi conversar com um dos líderes ali da aldeia e perguntou: pode me contar que história é essa? E foi ali que começou a pesquisa, o estudo dele e tudo. Bom, basicamente o que foi passado para ele é o seguinte: há muito e muito, muito tempo atrás, lembrando que essa história, o primeiro documento dela é de 1951, então muito, muito, muito tempo antes disso, um certo dia os indígenas presenciaram um estrondo muito forte de fazer o céu inteiro brilhar sobre as colinas Poropoti. Intrigados, os indígenas foram lá olhar o que estava acontecendo e eles encontraram um ser que usava uma roupa toda prateada, que reluzia, que brilhava muito e carregava nas mãos uma lança. E essa lança era capaz de soltar raios e trovões, e aquilo afugentava as pessoas que tentavam chegar mais próxima dele. Os índios, naquele primeiro momento, se assustaram muito, se esconderam, fugiram e ficaram amedrontados, não esboçaram reação, e depois de algumas horas e dias, eles sim tentaram enfrentar aquela criatura, qual eles consideravam no primeiro momento um demônio, consideravam uma ameaça. Com o passar do dia, eles notando que aquela criatura não fazia mal para eles, não ia atrás deles, não mexia com eles, mesmo estando ali bem pertinho da tribo, não esboçava nenhum mal, e sempre que eles atacavam não revidava. Então eles pensaram: não tem com que a gente se preocupar, não é alguma coisa que seja maléfico para nós. E com isso passou-se mais alguns dias, eles já estavam convivendo com a criatura, e num dia, quando eles visitavam um rio, uma nascente muito próximo da tribo, eles encontraram um homem, só que era um homem com características muito diferentes ali das pessoas da região. Ele era um homem alto, forte, loiro, com a pele muito, muito branca, algumas descrições assim, mas descreviam ele como um homem loiro, e outras descreviam como um homem assim de pelos muito claros assim, muito curtos, mas que assim tinha um semblante humano e era muito bonito. E esse homem estava se banhando no rio, e quando encontrou com eles, fez um contato e conseguiu falar o idioma deles, e mostrou que ele era a criatura, que aquela primeira impressão que eles tinham era do traje dele, aquela característica brilhante, aquele capacete grande, aquela aparência esquisita, era na verdade a roupa que ele utilizava, e a arma que estava com ele ali, naquele momento, estava guardada junto com a roupa. Então, estendendo a mão, os indígenas aceitaram ali o contato com ele, e ele passou a conviver e ter o seu dia a dia com a tribo. E foi assim durante muito tempo. Ele conviveu anos e anos e anos com a tribo, aonde ele foi capaz de ensinar muita coisa para a tribo. Graças à presença dele ali, houve um desenvolvimento muito grande, onde aprenderam a caçar de maneiras diferentes. Tem alguns relatos que os indígenas caçavam. Ele ensinou os indígenas a caçarem sem precisar usar tanta violência. Ele mesmo caçava animais e matava sem ferir os animais, sem causar sangramento, nada do tipo. E ele não comia carne, ele deixava tudo para os indígenas. Ele se apaixonou pela indígena mais bonita da tribo, se casou com ela ali dentro da cultura Kayapó, teve alguns filhos com ela. Alguns relatos dizem que ele teve muitos filhos homens, mas apenas uma filha mulher. E depois de muitos anos convivendo com a tribo, ele começou a se sentir mal, começou a se comportar de maneira estranha, e ele entendeu e decidiu que era o momento de ir embora. Algumas versões da história diz que alguns dos filhos dele continuaram e saíram da tribo e foram para outros lugares também. Outras versões dizem que ele recolheu toda a família, sua esposa e seus filhos, avisou ali a liderança da tribo que não queria que ninguém incomodasse ele, que queriam que as pessoas aceitassem a decisão dele, ele precisava voltar para sua casa. Foi o que ele fez. Então ele subiu novamente para a colina Ucarote, embora ele tenha pedido para as pessoas da tribo não seguirem, não atrapalharem, não incomodarem a decisão dele, alguns indígenas decidiram seguir ele. Ali na moita, né, daquele jeitinho e tal, foram atrás dele. Então eles presenciaram ele entrando no que eles chamavam ele de casa, que era um equipamento, uma máquina grande, qual ele se sentou ao lado de sua família. Aquilo lá soltou muito fogo e rajadas de luz e subiu numa velocidade muito grande pro céu, da mesma maneira que quando chegou, fazendo aquela claridade, aquele barulho ensurdecedor, assustando todo mundo, e voltou. E assim é a lenda dele. E desde então, em comemoração à chegada e aos ensinamentos dele, tem essa festividade ali do Bepi Cororote na tribo Kayapó. Aí eu deixo a critério de vocês imaginar o que isso possa ser ou não. É um vídeo um pouco diferente que eu tô contando para vocês. Hoje eu não tô contando um relato, não tô falando bem uma história, nem um caos do interior. Tô contando uma história indígena Kayapó
muito interessante para unir essa questão da ufologia aí com o folclore. E como eu falei, eu deixo aí a critério de vocês tentar entender o que pode ser que seja isso. Será que realmente era um alienígena? Uma pessoa de outro lugar do universo? Será que era um viajante do tempo? Será que era uma pessoa, um ser de outra dimensão? Ou será que era apenas uma divindade mesmo que visitou aqueles índios? Isso eu deixo a critério de vocês. Quero trazer mais conteúdo sobre essa lenda. Como eu falei, quero trazer pessoas que entendem mais sobre a cultura e sobre as tradições indígenas, principalmente aí sobre os caiapós. E com certeza um dia eu vou visitar essa região aí da Amazônia e trazer um conteúdo muito legal para vocês. E para não perder nada disso, se inscreva, ativa o sininho, deixa lá nos comentários, dê suas sugestões aí de histórias ufológicas que eu posso estar contando aqui de uma maneira que vocês vão gostar. E é isso, até a próxima.